A observação da natureza sempre foi fonte de reflexão para os filósofos antigos e inspirou muitas explicações sobre a vida. E o tema deste episódio é também baseado na observação de um fenômeno da natureza. Eu vou lhe contar mais um daqueles meus causos, desta vez sobre uma arvorezinha do meu jardim. Eu espero que ele soe para você como uma mensagem de confiança nessa divina força que nos anima e deixe o seu coração quentinho. Eu lhe dou as boas-vindas ao podcast Autoconsciente. Eu sou Regina Gianetti e o meu trabalho é ajudar pessoas a se entenderem melhor e viverem mais em paz com elas mesmas. Eu dou cursos e retiros e faço esse podcast que fala de vida interior. Tem uma jornada de autoconhecimento para você aqui. Todos os episódios em sequência estão na playlist Autoconsciente do Zero. Veja o link na descrição deste vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus amigos. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 166. A força que nos anima. A observação da natureza sempre foi fonte de reflexão para os filósofos antigos e inspirou muitas explicações sobre a vida. O grego Heráclito, por exemplo, dizia que assim como o universo está em constante mudança, nossa realidade também muda. É dele a célebre frase: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Aristóteles, estudando a vida dos animais para entender o papel deles na natureza, ele dizia que tudo no mundo tem um propósito e que a felicidade do ser humano está ligada à realização do seu propósito natural. Os filósofos estoicos foram ainda mais fundo. Eles viam a natureza como reflexo da razão universal, o Logos, a inteligência que ordena o cosmos. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é compreender as leis naturais e aceitá-las. Aceitar o curso natural da vida, seja na saúde, na doença, no sucesso ou no fracasso. Isso é, para o estoicismo, uma forma de alcançar a paz interior. Bem, o tema deste episódio, a força que nos anima, é também baseado na observação de um fenômeno da natureza. Eu vou contar mais um daqueles meus causos, desta vez sobre uma arvorezinha no meu jardim. E antes de a gente começar, eu vou compartilhar um pouco sobre o meu momento. Eu decidi antecipar o recesso de fim de ano do podcast em algumas semanas. Este é o último episódio de 2024. Eu preciso direcionar toda a minha energia agora para projetos que também são do autoconsciente. A jornada que o podcast originou abrange hoje mais coisas do que os episódios. Nós batizamos essa jornada de Você Autoconsciente, e o meu propósito com ela é colocar as pessoas numa trajetória de realização pessoal. Porque na vida não basta a gente ter conhecimento sobre como funciona a nossa mente, as nossas emoções, sobre os porquês das nossas dificuldades ou comportamentos. Nós precisamos também da parte prática. Precisamos trabalhar o nosso cérebro e mente para mudar padrões. Os nossos tempos estão cada vez mais desafiadores. Precisamos mudar padrões e expandir a nossa consciência. Por isso, o Você Autoconsciente envolve cursos, retiros, envolve a formação de uma comunidade para a expansão de consciência. Nós já lançamos o primeiro curso, chamado Encontrando o Seu Centro. Estamos agora trabalhando para ampliar os conteúdos dele e vamos continuar ampliando e aprimorando continuamente. Vem muita coisa boa por aí. Eu vou estar bastante ativa nos meus perfis do Instagram e do YouTube. Vou fazer lives abertas para quem quiser assistir e você está convidado a participar. Tem link para o curso Encontrando o Seu Centro na descrição do episódio, viu? E voltando ao tema deste episódio, eu espero que ele soe para você como uma mensagem de confiança
nesta divina força que nos anima e deixe o seu coração quentinho. Quando eu mudei para a casa que eu e o meu marido construímos, e onde moramos faz já mais de 20 anos, havia ainda muita coisa para ser feita. Pintura externa, armários, jardim. A gente foi completando o que faltava aos poucos. Para o jardim, por várias e várias vezes, nós fomos comprar mudas, fazendo um canteiro aqui, outro ali, plantando árvores, um trabalho de formiguinha mesmo. Nós estávamos nessa fase de fazer o jardim quando um dia eu comecei a escutar uma motosserra funcionando a toda perto de casa. Barulho de motosserra me deixa aflita. Me corta o coração ver árvores indo ao chão. O ruído vinha de uma casa no fim da rua, uma casa antiga com muitas árvores no jardim, muitos arbustos. Eu soube que ela havia sido vendida e o novo dono começou a reformar. Ele mandou tirar toda a vegetação que havia nos fundos da casa. Não ficou uma árvore de pé. Quando o serviço acabou, havia uma montanha de troncos e galhos, arbustos arrancados, flores, uma dó. A casa estava em reforma, portão aberto. Eu entrei lá para ver se havia alguma planta que eu poderia levar para o meu jardim. Peguei algumas bromélias e me interessei por um tronco de árvore em forma de Y, com um pouco mais de 1,5 metro de altura. Era um tronco não muito grosso que eu imaginei fincado no chão, servindo de suporte para algumas orquídeas que eu tinha em casa. Dias depois eu voltei lá, acompanhada do Zé, o meu jardineiro na época. Ele pegou numa ponta, eu na outra, e saímos carregando o tronco pela rua. Naquele dia mesmo ele fincou o tronco numa faixa de terra ao lado da varanda da minha casa, rente a um muro. Amarrou as bromélias que eu havia trazido, amarrou as orquídeas, ficou um arranjo bem bonito. Tempos depois, o jardineiro me chamou para ver uma coisa naquele arranjo. Havia surgido um broto no tronco. Eu fiquei muito surpresa que um tronco de árvore sem raiz alguma pudesse brotar. Pensei também que aquele não era um bom lugar para uma árvore crescer, a 1 palmo do muro e abaixo do beiral da varanda. Mas, enfim, a natureza haveria de contornar isso. Logo surgiram outros brotos. Eles cresceram e, com o passar dos anos, o tronco voltou a ser árvore. 2 galhos finos subiram na vertical até tocar as telhas do beiral. De tempos em tempos, eu pedia para o jardineiro podar aqueles galhos, para eles não forçarem as telhas. Outros 2 grandes galhos desviaram do beiral e ultrapassaram o telhado. Eles formaram uma copa bem corpadinha, que todo ano dava um cacho de florzinhas que atraíam abelhas. Eu contei a história da arvorezinha que renasceu no episódio 99 do podcast, sobre prosperidade. Para mim, a história dela é uma bonita metáfora da prosperidade, que é um atributo da natureza. Os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem, e isso é uma forma de prosperidade. E no caso das plantas, muitas dão flores, dão frutos e dão em muita abundância. Isso também é prosperidade. A arvorezinha renascida vivia sua próspera vida, até que um dia algo começou a mudar. Eu não me lembro exatamente quando, mas deve estar fazendo 1 ano e meio, talvez. Primeiro aqueles galhos que batiam no telhado começaram a perder as folhas e acabaram secando. Depois, as folhas dos outros galhos começaram a cair também. O tronco da arvorezinha ficou coberto de um limo espesso. As flores das orquídeas, que se agarravam ao tronco, ficaram cheias de manchas. A arvorezinha parecia ter contraído uma doença e, em poucas semanas, secou completamente. Nós transplantamos as orquídeas para outro lugar e, felizmente, elas acabaram se recuperando.
Hoje estão mais bonitas do que nunca, agarradas a outra árvore. Como as bromélias não foram contaminadas pela doença, a gente resolveu deixá-las ali mesmo. Cortamos os galhos secos da árvore e ela voltou a ser apenas um tronco, agora um pouco apodrecido. Eu senti a morte da arvorezinha. Senti ver aquele canto da varanda sem folhas, sem sombra, sem pássaros pousando ali. Até ninho tinha havido naquela árvore. Passou um tempo e, para minha surpresa, havia surgido um novo broto na parte superior do tronco. Ele começava debaixo das raízes das bromélias. Gente, como assim? Algum ouvinte que entende de botânica, por favor, me explique isso. Porque brotar da primeira vez já havia sido algo extraordinário. Agora, voltar a brotar depois de parecer que havia morrido, aí já não era mais uma arvorezinha renascida simplesmente, era agora uma arvorezinha ressuscitada. Outro detalhe curioso é que o novo galho que se formou na árvore cresceu na diagonal, como se estivesse desde o começo se desviando do telhado. Uma nova copa começou a se formar de um só lado do tronco. Eu pensei, além de dura na queda, essa arvorezinha é esperta. Parece até que ela aprendeu que crescer para cima não dava muito certo ali. Melhor era se espichar de lado. Poucos dias atrás tivemos uma chuva aqui, interrompendo um longo período de seca. Foi uma chuva rápida, mas caiu forte e com vento. Eram umas 9 da noite, eu estava sentada no sofá da sala, ao lado da porta da varanda, e escutei um barulho de folhagem caindo no chão. Bem, nós temos várias palmeiras no jardim. Quando uma folha delas cai, faz aquele mesmo barulho, e eu não dei muita atenção para esse fato. Mas na manhã seguinte, quando eu saí na varanda, eu vi que o que havia caído era ela, a arvorezinha. A chuva e o vento pesaram sobre a copa enviesada, e o tronco não aguentou, partiu na base. Olhando de longe, eu pensei, agora é o fim. O tronco quebrou, não tem mais jeito. Senti uma pontada de tristeza, eu que estava tão feliz que ela havia ressuscitado. Mas depois, examinando a arvorezinha mais de perto, eu enxerguei algo que nunca tinha visto antes. A árvore tinha um segundo tronco. Ele era bem mais fino do que aquele primeiro. Na verdade, parecia mais uma raiz grossa que havia crescido coladinha ao primeiro. Eu nunca havia percebido isso, porque o novo tronco cresceu voltado para a parede, então estava meio escondido. Mas com a queda da arvorezinha, tudo espalhado ali no chão, ele ficou bem visível em toda a sua extensão. Havia outras raízes também, bem mais finas, agarradas ao velho tronco. Fico aqui imaginando em que momento a arvorezinha criou aquelas raízes aéreas, se é que se pode chamar assim, porque o velho tronco já não estava dando conta e acho que há muito tempo. Uma dessas raízes encontrou o solo e se fixou nele, engrossou, virou um segundo tronco. É admirável. Dias depois, o seu Luiz, que é o nosso atual jardineiro, ele retirou com cuidado o tronco apodrecido. A arvorezinha não conseguia se manter de pé sem o seu velho apoio, então a gente a suspendeu e prendeu com um cabo. E lá está ela, a raiz firme no solo, livre para continuar crescendo. Eu acho que a gente pode aprender algo sobre a vida observando a natureza, como os filósofos faziam. Aprendemos sobre impermanência, testemunhando como na natureza tudo muda com o tempo, até mesmo as paisagens ao longo dos anos. Aprendemos sobre as fases da vida, o ciclo de nascimento e morte, sobre equilíbrio, sobre a interdependência das espécies. Na natureza, para onde quer que você olhe, você vê o sagrado. Você vê a manifestação da vida de incontáveis formas e de maneira ordenada, harmoniosa, milagrosa. A palavra é essa, milagrosa. A árvore é, para muitas culturas,
um símbolo da vida, árvore da vida, como se diz. Eu tenho um encantamento por árvores. Eu sou daquelas pessoas que param no meio da rua para apreciar uma bonita árvore, ou porque ela está florida, ou tem uma forma graciosa, ou é daquelas grandes e antigas, sólidas. Quando eu pensei em morar numa casa no interior, uma das primeiras coisas que eu sabia que teria eram árvores no meu quintal, várias delas. Eu me encanto não só com a sua beleza, mas também com o seu simbolismo espiritual. A árvore representa para mim a perfeita sintonia com o ciclo de dar e receber, que é um dos princípios do universo. Uma vez que a semente de uma árvore brota em determinado lugar, ela certamente cresce, porque ali encontra as condições para viver. Ela espalha suas raízes para receber daquele solo a sua nutrição. Os galhos dela crescem em direção ao céu, como braços abertos para o céu, e dele recebe a luz, recebe a chuva. A árvore passa a vida inteira sem sair do lugar, recebendo tudo de que precisa para viver. E ela também dá flores em que as abelhas vão buscar o seu pólen. Pólen o bastante para abastecer uma colmeia inteira. Dá frutos em exagero, que alimentam igualmente pessoas, animais, insetos, sem distinção. Dá abrigo para as aves fazerem seus ninhos. Como diz Khalil Gibran em seu poema A Árvore. Deu ela de si mesma em flores para a primavera, em frutos para o verão e em folhas para o outono. E então, ao se desfolhar, deu seu corpo ao inverno, tornando-se uma lição de como se doar completamente. Esse poema também me lembra como a árvore se entrega à passagem das estações. Se tem algo na natureza que representa os ciclos da vida, é a árvore. Sem drama, sem alarde, ela é afetada pelas mudanças trazidas pelas estações. Tem sua fase de se recolher, sua fase de florescer. Agora, eu fico aqui também pensando no simbolismo presente nessa história da arvorezinha do meu jardim. Ela que tinha suas raízes fincadas no solo em que nasceu, seus galhos voltados para o sol, foi um dia cortada sem dó. Seu tronco e galhos cerrados em muitos pedaços. Mas não foi o seu fim. Quis a força vital que a criou e sempre a sustentou que ela renascesse. E ela simplesmente renasceu. Criou novas raízes, esticou seus galhos em direção ao céu novamente. De volta ao ciclo interminável de dar e receber. E uma nova adversidade lhe aconteceu, a doença que derrubou suas folhas, secou seus galhos, apodreceu seu tronco. A força vital que havia nela pareceu ter se extinguido, mas não. Estava apenas recolhida para fazê-la novamente brotar. E por fim veio a tempestade que a derrubou no chão. E graças à tempestade, ela foi separada do seu velho tronco já sem vida. O que não lhe servia mais foi deixado para trás, e ela segue com raízes bem fincadas no chão, os seus galhos voltados para o céu. Que bela história essa arvorezinha nos conta. Se ela fosse uma pessoa, a gente pensaria, puxa, que pessoa resiliente. Tiraram tudo dela, tiraram até o chão sob os seus pés, e ela recomeçou a vida. Que pessoa forte, teve uma doença grave, parecia até que iria morrer, mas se recuperou. E que pessoa desapegada, soltou seu passado, soltou o que não lhe servia mais, mesmo tendo sido algo que por tanto tempo lhe serviu de apoio. Mas a arvorezinha, diferentemente de uma pessoa, ela não fez nada disso por sua intenção. Diferentemente de uma pessoa que tem uma mente racional e é dotada de livre-arbítrio, a arvorezinha é apenas uma expressão pura e simples da força vital que a anima.
Essa força vital e divina foi quem a criou, é quem a mantém e é a causa de tudo que lhe acontece. Até mesmo das coisas que uma pessoa chamaria de ruins, como o corte e a doença. E a propósito, se não tivessem havido o corte e a doença, a arvorezinha não teria sido mudada de lugar, não teria criado raízes, nem estaria vivendo no novo lugar, não teria criado um novo tronco e abandonado o antigo. Olha que para uma arvorezinha, essa está sendo uma vida bem aventureira. Se tão milagrosa aventura pode acontecer na vida de uma arvorezinha, qual poderá acontecer na vida de uma pessoa? O que será que a força vital e divina que se manifesta por meio dessa pessoa poderá querer criar e experimentar? Bem, esse é o mistério da vida de uma pessoa, da minha, da sua vida, de toda a vida. Até a volta. Que você esteja bem. Um abraço.